Olá pessoal, eu sou Luiz Elias e você está no canal Diálogos com a Terapia Floral. Hoje nós estamos aqui no Santuário Rancho dos Gnomos e eu já gravei para vocês um diálogo sobre as essências animais. Então eu queria hoje continuar um pouquinho dessa conversa. E eu escolhi falar sobre os animais aqui nesse santuário porque é um lugar mágico, um lugar de muito respeito e principalmente muito amor. Os animais que são acolhidos em situações de muita tristeza, de maus tratos, animais que vieram de processos de dor, de confinamento, processos de doma, de adestramento ou de traumas e dores do corpo, dores da alma. Então, eles acolhem de forma muito amorosa esses animais. Então, aqui eu senti que era o momento de conversar com vocês, de falar um pouquinho sobre essas essências animais que às vezes não são tão conhecidas, né? Quando a gente fala de essências de campos de consciência, a gente fala de essências de todos os reinos, essências de todas as manifestações da natureza. E muitas vezes a gente conhece essas essências só pela denominação de essências florais. Mas é importante que vocês saibam que essências florais, no contexto geral, não são só essências feitas de flores. Então a gente já falou um pouquinho das essências que são do reino animal e vamos ao longo do tempo falando de essências de outros reinos e de outras manifestações de consciência da natureza. Eu queria continuar um pouquinho essa conversa com vocês sobre essas essências do reino animal. E quando a gente conversou anteriormente sobre essas essências, eu tinha ao meu lado 2 bois muito dóceis e muito queridos, o Chicó e o Banzé, e eu estava fazendo uma essência deles. E coincidentemente, não sendo coincidência, claro, agora quando eu comecei a gravar de novo, eles estão na mesma posição que eles estavam ontem. E ali, parados, quietinhos, lindos e replicando esse momento. E isso me dá me traz muita felicidade, muita tranquilidade, porque eu sei que realmente precisava falar um pouquinho mais mesmo. Então, o que me veio hoje, eu fiz hoje também mais 2 essências aqui, animais, e me veio que eu precisava falar um pouco para vocês sobre a comunicação com os animais. Eu sei que existem cursos que falam, que ajudam, que tem técnicas sobre telepatia, né, com os animais. Eu nunca fiz nenhum curso, pretendo fazer um dia, mas tudo que eu sei, tudo que eu vou falar para vocês da minha experiência e do que eu uso e de que me é muito útil nesse processo de sintonização com as essências animais, é tudo muito intuitivo e tudo muito de alma. É uma conversa de alma para alma mesmo. Então, muitas pessoas me perguntam: nossa, mas você fala com plantas? Falo com plantas, claro, não só eu, tantas pessoas falam com as plantas. E com os animais também, com os minerais, com os elementais, com os anjos, com Deus. Se a gente fala com Deus através da prece
ou através da abertura do nosso chakra cardíaco, dessa expansão em comunicação com o Criador. É uma prece que não precisa ser falada, só sentida. Não precisa ser aquela que a gente faz à noite antes de dormir, ou a hora que a gente levanta, ou antes de uma refeição, que são os momentos clássicos, né? Ou então mais clássico ainda, quando a gente precisa de alguma coisa e quer pedir alguma coisa, né? Normalmente a gente ora pouco para agradecer. A gente precisa desenvolver isso dentro da gente, essa, essa prática de orar para agradecer. Então, se a gente fala com Deus através do nosso coração, através do nosso olhar, de todos os nossos sentidos, visão, olfato, paladar, tato, audição, esses sentidos maravilhosos que nos foram ofertados, presenteados, para que a gente pudesse ter esse contato com a natureza, sentir a natureza. Então, se a gente fala com Deus, por que não falar com a natureza? Então, a conversa com a natureza é uma conversa de alma mesmo. É a nossa alma entrando em contato com os nossos irmãos, de todos os reinos. Porque somos filhos do mesmo Pai. E se somos filhos do mesmo Pai, então nós temos essa possibilidade de empatia e de nos enxergarmos. E o enxergar, para mim, é muito enxergar mesmo, é olho no olho. O meu olhar diretamente para o olhar daquele animal. E ali se estabelece uma comunicação entre almas, uma empatia. Eu consigo sentir o que aquele animal sente. E eu tenho certeza que ele sente o que eu sinto. E ali, nessa conversa, nesse diálogo aberto, sem procurar entender nada, nem mesmo o processo, a nossa alma sente. E ali, todas as mensagens são sentidas através do chakra cardíaco. E assim a gente consegue fazer a sintonização daquela essência. E observando também, né? Abrindo os nossos sentidos todos para olhar aquele ser que está ali, aquele irmão que está ali. Então a gente observa, além dos olhos, as dores, como ele está se sentindo naquele momento, se ele está feliz, onde ele se encontra naquele ambiente, se ele está sendo bem tratado, bem alimentado, como que ele se integra naquele ecossistema. E aí quando a gente volta o nosso olhar externamente, a gente vai observar o que existe na aparência física daquele ser. Então, se ela está saudável ou não, e a assinatura também, o que ela nos fala. Então, como a gente já falou anteriormente, é um animal que de grande porte, de pequeno porte, com uma musculatura desenvolvida ou não, como é o ritmo dele? Ele é mais acelerado? Ele é mais lento? Como ele se move? Ele caminha? Ele voa? Ele nada? Ele faz duas coisas? Caminha e nada? Ele é um ser terrestre?
ele é um ser aquático, é um ser do ar. Então, qual é o elemento que ele se comunica mais para poder se mover no mundo? Então, tudo isso a gente observa num processo de sintonização. E também o seu hábitat natural, a sua alimentação, se é uma presa, se é um predador, se ele tem um ciclo, um ritmo relacionado ao dia ou à noite, se ele é mais dócil, se ele é mais domesticável, vamos assim dizer, né? Mais próximo aos seres humanos ou não. Se é um animal que ao longo da história ele viveu processos de domesticação, foi obrigado a se submeter à vontade dos seres humanos, e como que ele se comportou nesse processo? Com uma certa resignação, com alegria, como se quisesse voltar aos primórdios da sua existência. Então, tudo isso a gente tem que observar. E nisso, a gente começa a sentir qual é a mensagem que ele passa para a gente ao longo dessa existência dele. Todo esse processo histórico. E hoje, como é que ele existe dentro da sociedade ou fora dela. E aí, nessa abertura de alma, a gente consegue sentir, através dessa intuição, quais são as virtudes que esse animal está nos mostrando ou está nos convidando a desenvolver. Virtudes que são inerentes a ele. Ou que ele aprendeu a desenvolver, ou que teve que desenvolver como um processo de sobrevivência ao longo do tempo, ao longo de toda a sua história. E ali a gente vai entender que alguns seres humanos têm comportamentos parecidos com esses animais, mas que, enquanto esse comportamento nos animais é um comportamento natural, no ser humano esse comportamento não é tão natural assim. E muitas vezes esse comportamento ele causa dor, ele causa desequilíbrio, ele causa distúrbios nos seres humanos. Então, esse comportamento que naturalmente o animal tem e que para ele é uma virtude, muitas vezes quando ele se manifesta no ser humano, ele não se manifesta como uma virtude. Ele se manifesta como um comportamento que não é natural. E aí, nesse comportamento não natural, vem as dores. E aí, essa essência é uma essência que vai conseguir trazer essa virtude inerente àquele comportamento, despertar essa virtude no ser humano, que tem já dentro de si, dentro da sua alma, vamos assim dizer, o DNA, e com a possibilidade de manifestação de todas as virtudes, ele vai ajudar a trazer esse potencial latente. Então, muitas vezes, um potencial de força, um potencial de segurança, um potencial de
buscar aquilo que se precisa e trabalhando isso em pessoas que são muitas vezes inseguras, que têm dificuldade de hum, observar em si o seu potencial, o seu valor. Então, essas essências, elas vão ajudar. E muitas vezes a equilibrar ritmos de sono também, né. Os animais que têm, um ritmo de estar acordado à noite e dormir durante o dia, o que é normal para eles, muitas pessoas que têm, esse ritmo e que alguns se adaptam, obviamente, mas outros não se adaptam e têm dificuldade. E porque é como se o ritmo biológico fosse fosse contrário ao ritmo que a pessoa tem no dia a dia dela. Ela precisa trabalhar de dia, dormir à noite e ela não consegue. Então ela fica acordada de dia, fica acordada de noite, e isso ao longo do tempo vai gerar um processo de estresse, de cansaço, de baixa de imunidade. Então, se somente o equilíbrio desse sono, desse ritmo de sono, ajuda muito. Então, muitos animais podem ajudar no equilíbrio desse ritmo também. Muitas essências animais podem ajudar nesse equilíbrio. Podem ajudar no equilíbrio de processos de alimentação, processos de compulsões. Então, processos de liberação da energia da criança interior. Então, esses animais, eles têm esses poderes maravilhosos, essas virtudes, assim como as flores têm, as plantas têm, os minerais e tantos outros campos de consciência, como a gente já falou. Então, esses animais também, eles podem ser utilizados, em essências sozinhas ou essências, em fórmulas compostas para ajudar a equilibrar isso esse esse componente gigantesco que a gente tem de virtudes dentro da gente e que muitas vezes ficam ali latentes. Então, a nossa dica de hoje, né, dos diálogos com a terapia floral, para que a gente, independente de ser sintonizador ou não, de ser terapeuta ou não, que a gente possa abrir os nossos corações para esses nossos irmãos do reino animal, entendendo que eles merecem todo o nosso respeito, todo o nosso amor, o nosso, a nossa consideração. E eu queria também deixar aqui um convite para uma reflexão, sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento, mas que a gente possa refletir na nossa alimentação, e que a gente faça, se permita, em algum momento, nos dar o presente de experimentar uma dieta, uma alimentação livre de produtos do reino animal. Como eu já disse, sem nenhum julgamento, eu respeito todas as dietas e todas as escolhas, mas eu falo por experiência minha, de vivenciar, de estar podendo vivenciar uma dieta vegana
e poder compartilhar com vocês todos os benefícios dessa dieta, o quanto ela é equilibradora, principalmente do nosso emocional. Foi isso principalmente que eu percebi com essa alimentação. Existem tantas razões, tantas justificativas, né, para se fazer esse convite de se experimentar a dieta vegana, mas eu queria ir por um outro caminho, né? O caminho daquilo que eu experimentei em mim e que é o que me faz continuar nessa alimentação. A gente fala de campos de consciência, né, na produção das essências, e a gente mostra que tudo na natureza tem um campo de consciência. Um átomo tem um campo de consciência. Se nós dividirmos os átomos, né, formos fragmentando, cada elétron tem o seu campo de consciência. Então, a gente vai do micro para o macro nesse mesmo conceito, até que nós chegamos no campo de consciência cósmico, no campo de consciência divino. E esse campo de consciência é um campo que tem padrões, muitos padrões. Então, padrões da consciência daquele ser, que é diferente de senciência, né? Que a gente sabe que os seres humanos e os animais são seres sencientes. Mas não é disso que a gente fala quando a gente fala de campo de consciência. O campo de consciência, mesmo um ser não senciente, como um mineral, por exemplo, ele tem o seu campo de consciência. E ele tem padrões. Não só padrões que vão trabalhar a sua forma, o seu comportamento, mas padrões que vão trazer memórias, informações, mensagens. Não importa como a gente chame, que nome, como a gente denomine isso, mas em várias dimensões. Não só dimensões físicas e extrafísicas, mas dimensões que também são atemporais e não estão relacionadas à localidade. E esses padrões, eles estão ali impressos e ficam armazenados e são transmitidos, independente da localidade, independente do tempo, né? Do espaço-tempo, são transmitidos a outros seres da mesma espécie e se interconectam com seres de outras espécies, independente de estarem próximos ou não, de estarem no mesmo tempo ou não. Isso é atemporal e não local. E isso vai comunicando todos os seres, vai interconectando todos os seres. E todos os processos vivenciados, experienciados por cada ser, de cada espécie, ele é transferido para os seres daquela espécie. E ele influencia o desenvolvimento daquela espécie. E a inter-relação daquela espécie com o meio, então, dessa forma influencia o meio também. E quando a gente passa por um processo de dor, por exemplo, quando um animal vai ser abatido, vai ser sacrificado para nos servir de alimento, obviamente o animal é um ser senciente, um ser que tem dor, que manifesta suas emoções, que chora, como a gente já falou, que é capaz de transmitir amor, que é capaz de se apegar, que gosta de carinho.
que tem processos de fúria, de raiva como nós. Então, nós podemos imaginar, é fácil para a gente imaginar, como é esse processo que antecede essa morte. E, obviamente, tudo que é liberado nesse processo, no corpo físico, ele vai impregnar esse corpo físico. E é isso que nós vamos comer. Então, nós estamos comendo aquela carne, mas também estamos comendo tudo que foi liberado naquele processo. E mais do que isso. Então, isso todo mundo já sabe, né? Isso é chover no molhado. Mas existe uma outra coisa que me veio intuitivamente, que obviamente veio para tantas outras pessoas, que aquele campo de consciência que é gerado ali, naquele local, né? Que obviamente existem pessoas que trabalham ali de forma honesta, que precisam daquele emprego, né? E precisam fazer aquilo. Tantos seres se precisam da alimentação da carne, né? Mesmo nesse santuário, existem animais que se alimentam de carne, como os leões, então, como os ursos. Então, mesmo sendo um santuário em que os donos são veganos, eles precisam comprar carne para alimentar esses animais. Então, de maneira nenhuma, eu estou aqui criticando o consumo da carne. O que eu estou trazendo para vocês é uma reflexão, porque nós podemos ter uma escolha de comer ou não comer. Obviamente, algumas pessoas precisam mais do que outras. Hoje em dia a gente observa crianças que nascem e quando começam a comer, elas já rejeitam carne, elas já nascem veganas. E por mais que os pais tentem mudar aquilo, eles não conseguem. Então é uma geração que já vem com uma consciência diferente, com uma necessidade diferente, com uma alma trabalhada e numa evolução diferente, e que eles não precisam mais se alimentar de um irmão do reino animal. Então, mas o convite que eu faço para vocês é que vocês façam essa reflexão, porque quando a gente ingere essa carne, a gente também está ingerindo nos nossos corpos mais sutis toda a memória daquele momento. Então, muitas vezes tem pessoas que têm tristeza, processos depressivos, não sabem nem por quê. E se fizerem uma dieta vegana, vão experimentar essa depressão indo embora. Eu faço um convite para vocês fazerem isso. Por quê? Porque muitas vezes essa depressão, essa tristeza, ela vem não da pessoa, ela vem daquele animal que está ali confinado, ou que naquele momento do abate teve uma tristeza tão profunda porque sentiu e que viu os seus companheiros sendo abatidos ali, e que sabia o que ia acontecer com ele também. Isso não tem como, esse campo de consciência, ele está ali naquela carne. Eu refleti muito sobre isso quando eu estava pensando no uso do mel, porque a gente vê, puxa, mas o mel, você não mata a abelha, né? A abelha tem a capacidade de produzir tanto mel e a gente, quando tira o mel, não tira tudo, deixa um pouco para ela. Tudo bem, então eu sempre usei mel pensando isso, mas quando eu refleti que aquele processo de retirada do mel, muitas vezes eles usam fumaça para espantar a abelha, né? A abelha, ela tá ali irritada, ninguém consegue ir lá e tirar o mel com a abelha ali. Ela não deixa, ela vai te atacar, ela vai proteger. E então existe um processo ali de agitação e de fúria que vai para o campo de consciência do mel.
Então, muitas vezes a gente fica em processos de irritabilidade e de agressividade, de agitação e não sabe por quê. E é por causa desse campo de consciência que a gente está colocando no nosso corpo sutil. O mel, ele tem muitas propriedades, eu sou apaixonada por mel. Mas eu parei de ingerir mel quando eu percebi que aquele campo de consciência afetava o meu campo de consciência. Obviamente que algumas pessoas são mais sensíveis do que as outras. Eu, como sintonizadora, eu tenho essa percepção. Não é, eu nem chamaria de virtude, porque é só uma percepção. E a gente pode, à medida que a gente vai refinando a nossa alimentação, aumentar essa nossa percepção. Uma das coisas que eu percebi, logo que eu parei de comer carne vermelha há uns 30 anos, foi um processo gradativo também, né? Eu parei de comer carne vermelha, depois frango e peixe há mais ou menos um ano. Fiquei numa dieta vegetariana e agora eu estou experienciando a dieta vegana. Então, por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. E o que eu percebi de benefício em mim é esse equilíbrio de humor, a estabilidade de humor. As coisas não te tiram do sério tão facilmente, existe um equilíbrio, uma estabilidade emocional muito maior. Pequenas coisas que normalmente causam irritabilidade no dia a dia não afetam mais. Existe uma alegria muito maior com relação a todos os processos da vida e, de forma muito interessante, a vitalidade aumenta muito. A gente pensa, eu pelo menos pensava que uma dieta vegana fosse deixar a gente mais fraca e que a proteína animal realmente era extremamente necessário. Eu gosto muito de atividade física, então eu pensava nessa questão da força para poder realizar atividade física. E o que eu percebi foi o contrário. Essa dieta, ela traz muito mais força e muito mais força de vontade também, de criar e de realizar tudo. Então, fica aqui esse meu convite para vocês nessa nossa conversa do diálogo com os animais, para que vocês possam experimentar essa dieta vegana. Então, pensem, reflitam sobre isso e, se fizer sentido para vocês, pelo menos experienciem isso. Então, fica aqui um beijo animal no coração de vocês e até a próxima.